Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a Copel, uma empresa do setor de energia elétrica que está lá no estado do Paraná. O Brasil como um todo está sofrendo essa crise hídrica e a gente sabe muito bem que é a pior dos últimos 100 anos. Só que se você não estiver colocando uma empresazinha do saneamento ou uma empresazinha do setor de energia elétrica na sua carteira, você está perdendo a oportunidade, porque o mercado financeiro é assim. Você ganha em cima das oportunidades, enquanto as pessoas estão focadas em outros setores que estão bombando, comprando ações super valorizadas, você está comprando aquelas ações que estão descontadas, que aí quando começar a crescer, você pagou um valor justo por ela e você vai ver o seu retorno, o seu patrimônio crescer e muito. Então fica de olho, você está vendo que eu estou trazendo muitas empresas do setor de energia elétrica e boa parte delas estão bem descontadas e entregam bons resultados. Isso é oportunidade, gente. Então vamos lá, Copel é a bola da vez de hoje, beleza? Bora lá! Começando com o valor atual da ação, ela está sendo negociada a R$ 5,88. Um valor bem tranquilo aí para você juntar no seu fim do mês, deixar de tomar uma cervejinha, não é beleza? Fácil de colocar na carteira. E a valorização dela nos últimos 12 meses foi de 6,72% e no mês atual foi de 0,86%. Atualmente ela paga 14,89% de dividend yield, então é um excelente dividend yield para as empresas do setor de energia elétrica. Só que aí a gente tem que olhar a média dela é de 6,64, então é uma boa média, é uma boa pagadora de dividendos. Também tem pontos aqui que ela pagou 12%, 8%, 7%, só que dentro da sua média aí fica nos 6%. Tem 80% de tag along e 68,93% de free float. O seu patrimônio líquido é de 20 bilhões e o seu valor de mercado é de 17,8 bilhões. Então olha só, ela está com valor de mercado menor do que o seu patrimônio líquido. Se liga aí, então ela está descontada. O PL dela hoje é de 4,60 e a média de 6,27. Um PL extremamente baixo, quer dizer então que ela está lucrando muito bem e o preço está bem tranquilo ainda. Uma empresa que te entrega R$ 1,29 de lucro em cima de uma ação, um investimento que você faz de R$ 5,88 é ótimo investimento, não é não? E o preço sobre valor patrimonial dela atual é de 0,80 e a média de 0,61. Ela praticamente sempre foi negociada abaixo do seu valor patrimonial e hoje ela está com 20% de desconto e nós vamos ver lá na frente que ela entrega bons resultados. O seu relatório do segundo trimestre, receita operacional líquida, teve um aumento de 18,5% em relação ao segundo trimestre de 2020. Os seus custos e despesas operacionais também aumentaram 36% em relação ao mesmo período. O seu lucro líquido teve uma certa diminuição de 37% em relação ao segundo trimestre de 2020, mas ele aumentou em relação ao primeiro tri de 2020. O seu EBITDA de operações continuadas diminuiu 12% em relação ao mesmo período do ano passado e teve um aumento de 200 milhões em relação ao primeiro tri de 2021. E a sua margem líquida teve uma diminuição de 46,8% em relação ao mesmo período do ano passado. 2020, segundo tri, ela teve 34,8% de margem líquida e hoje ela está com 18,5%. No primeiro tri de 2021, 15,9%. Então, do primeiro tri para o segundo, ela teve um aumento aí. A gente percebe que essas diminuições aqui de lucro líquido está tudo relacionado, gente, com crise hídrica. Ela vai se recuperar e o setor de energia elétrica como um todo vai se recuperar. E isso é uma oportunidade, hein? Cuidado, se liga! Projetos em carteira. A empresa, eu gosto de olhar isso aqui. Se a empresa está investindo, fazendo investimentos, isso aqui é colher frutos no futuro. O investidor tem que pensar no futuro. E aqui ela tem a participação em diversos projetos de geração de energia e quando entrarem em operação elas vão acrescentar 263,8 megawatts de capacidade para essa empresa, então vai aumentar a sua receita também. E aqui temos o complexo eólico Vilas, que ela também está em aquisição. O fechamento da transação ele vai ocorrer dia 30 de novembro de 2021 e vai acrescentar para ela 186,7 megawatts
dentro das suas receitas. Então também é muito importante, principalmente a gente enxergando esse cenário que a gente passa agora da crise hídrica, as empresas de energia elétrica começarem a diversificar essa matriz de geração de energia elétrica. Por quê? Para a gente não depender tanto do setor de hidrelétricas. O Brasil possui o maior potencial hidrelétrico do mundo e aí acaba que a gente não investe muito em outros setores, como o setor da energia solar e da eólica. Só que agora é importante a gente, enxergando esse cenário, começar a expandir, a diversificar essa matriz de geração para poder depender menos dela e passar pelos momentos de crise com maior tranquilidade. Isso aqui, pessoal, eu trouxe porque eu acredito que seja uma grande oportunidade. A crise hídrica está aí, é a pior dos últimos 100 anos, mas uma hora ela vai passar. E o setor de utilidade pública como um todo está sofrendo e a boa parte das empresas estão descontadas. Então é a hora de você começar a estudar essas empresas, começar a colocar algumas na sua carteira aí que encaixe bem no seu critério de investimento e colher frutos lá na frente. Notícias no mercado sempre vão aparecer. Se você ficar ajustando a sua carteira de acordo com as notícias que saem no mercado, você não vai colher frutos lá na frente, você não vai ter um rendimento satisfatório na sua carteira. Você tem que olhar o quê? Empresas passando por dificuldade no atual momento, que são boas geradoras de resultado e estão descontadas, estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Isso gera oportunidade e aí cabe a você comprar ou não, escutar ou não as pessoas. Então, cuidado aqui, porque você pode estar perdendo uma boa oportunidade. Olha só, pessoal, a título de curiosidade, eu fui no Status Invest, fui lá, selecionei, retirei as empresas que davam prejuízo, depois selecionei preço sobre valor patrimonial do menor para o maior. Isso aqui é só a primeira página, tá bom? E ó, PL baixíssimos, tranquilos, dividend yield altos, preço sobre valor patrimonial, algumas sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Isso aqui é só a primeira página, depois tem várias outras empresas. E os indicadores delas aqui, as margens muito boas, só as que estão circuladas de vermelho que não entrariam no meu critério de investimento, mas temos empresas excelentes aqui que são muito bem vistas, entregaram muitos retornos no passado e vão continuar entregando na hora que essa crise passar. Então fica aí para você a dica. A margem bruta dela hoje é de 24,81% e a média histórica é de 25,42%, então está dentro da sua margem bruta. De 2014 até 2020 ela veio crescendo aqui, ó, a margem bruta dela bonitinho, custou o mercado a enxergar. Essa empresa não é que enxergou lá em 2019, ela deu um tiro para cima aí, uma valorização violenta. E hoje ela perdeu um pouco de margem bruta, também está no meio de uma crise hídrica e no meio de uma pandemia. O ROI, que é o indicador de rentabilidade, hoje está em 17,45 e a média de 9,91 e também veio crescendo nos últimos anos e perdeu um pouco de ROI agora. Receita líquida dela é crescente constante, o lucro dela veio estável ao longo dos anos, depois de 2018 começou a crescer e está vindo crescendo bonitinho, só agora que perdeu um pouco aqui de lucro. Boa pagadora de dividendos no atual momento, está pagando mais proventos do que lucro líquido e o patrimônio líquido dela é crescente e constante. Dívida líquida dela é crescente e constante, depois começou a diminuir sua dívida líquida de 2019, 2018 para cá e agora começou a aumentar. Isso aqui a gente tem que observar nos próximos trimestres. Dívida líquida sobre EBITDA, que é o indicador de endividamento, é de 1,64. Demonstra o quanto tempo a empresa conseguiria pagar a dívida dela utilizando apenas seu caixa. E isso aqui é 1,6 anos. E o CAPEX, que são as despesas com investimentos, vamos dar uma atrelada nele aqui, é o seguinte, ela é bem alavancada e aqui o CAPEX, que são as despesas com investimentos, também veio crescendo de 2012 até 2016 aproximadamente. Depois começou aos poucos a ir diminuindo esses investimentos. E aí a dívida líquida chegou a um determinado ponto, diminuiu. Só que agora a dívida está começando a aumentar. E aí a gente não percebe o aumento das despesas com investimentos. Então por isso que tem que ficar de olho nessa dívida aqui para ver se ela vai conseguir controlar sua dívida líquida aí no longo prazo. O EBITDA, capacidade de geração de caixa, também é crescente e constante nos últimos anos. E aqui a gente percebe que ele deu uma estabilizada, lógico, também capacidade de caixa está comprometida por conta de crise hídrica e por conta de pandemia. E agora a gente vai olhar a parte gráfica dela, aqui é a valorização histórica dela desde quando ela começou a ser negociada na bolsa contra o Ibovespa. Então ela tem uma valorização muito maior do Ibovespa, veio acompanhando o Ibovespa no longo prazo aí, só que agora em 2019 ela teve essa supervalorização aqui e aí descolou de longe do Ibovespa.
ela teve uma boa valorização, 2.000 e poucos por cento, em comparação ao Ibovespa com 600 e pouco por cento desde 2001. Só que tem outras empresas do setor de energia elétrica, você fala, essa empresa, pô, 2.000 e tantos por cento é muito. Tem outras que vão muito além dela. Essa aqui, por exemplo, é a TRPL4, Transmissão Paulista, e aqui embaixo ficaria a Copel. Olha só a diferença de valorização que a TRPL4 entregou para os seus acionistas nesse mesmo período. Então, estude as empresas, tem o estudo aqui da TRPL4 aqui no canal, é só aqui eu botar aqui em cima para você, tem de várias outras empresas, estude e vê qual que encaixe melhor para você aí nos seus investimentos. Agora, olhando o gráfico semanal dela, vamos dar uma analisada se ela se encontra em um bom ponto de entrada para você começar a fazer os seus aportes ou continuar os seus aportes. Ela está dentro desse canal de tendência de alta depois da queda de março de 2020, vem respeitando muito bem esse suporte, tocou várias vezes o suporte, então é um suporte forte e ele vem acompanhado principalmente da média móvel de 72 períodos. Então o MACD dela está muito tranquilo aqui embaixo, está com a azulzinha apontando para cima e por cima da laranja, e o índice de força relativa, força compradora, está mais forte do que força vendedora. Ao meu ver, ela está aqui no fundo do canal de tendência de alta, os indicadores aqui embaixo tranquilo. Ao meu ver, ela está num bom ponto no gráfico semanal para comprar, para fazer os seus aportes, mas fique sabendo, não é indicação nem de compra nem de venda, beleza? São só os meus estudos. Passando para frente para dar uma olhada no gráfico diário. Já o gráfico diário dela, o que tem de interessante? Um suporte bom para ela, 4,40, que é o fundo da pandemia aqui de março de 2020, e o seu topo histórico, que é uma resistência de 7,51. O que tem de importante para a gente observar aqui? Nesse curtíssimo prazo, ela vem nessa tendênciazinha de baixa aqui na CLTB e aqui ó, cruzou a média móvel de 17 para cima da vermelha, que é de 72 períodos. Isso indica uma possível reversão de tendência para alta. O legal seria ela romper essa LTB aqui, por isso que eu tracei esse xizinho, romper e ir embora. Aí fortaleceria mais ainda essa tendência de alta dela que ela vem respeitando dentro deste canal. Mas para mim ela está bem tranquila, está aqui na parte de baixo do canal de tendência. Seu MACD também está apontando isso aqui, está mostrando, apontando para cima, está tranquilo, e o índice de força relativa também está força compradora ganhando da força vendedora. Então, ao meu ver, a análise gráfica dela, tanto no gráfico diário, que é mais de curto prazo, quanto no gráfico semanal, eu estou achando ela interessante para começar a fazer os seus aportes, porque eu não creio que ela vá perder esse suporte e vir buscar esse suporte bem abaixo que 4,40. Eu acho que ela vai ficar dentro deste canal, crescendo aí devagarinho, com a valorização mais tranquila, até essa crise, até tudo isso no Brasil, essa pandemia começar a se ajustar. Então seria pontos bons para você começar a comprar ela a valores atrativos. E aí você vai fazendo seus aportes mensais tranquilinho. Na parte fundamentalista dela, é uma empresa que entrega resultado, tem lucro crescente, receita crescente, patrimônio crescente. Acompanhar um pouquinho aquela dívida dela com as despesas de investimento para ver se a dívida não vai aumentar mais e para ver se ela vai continuar a fazer investimentos. Enfim, na parte fundamentalista também está muito atrativa e ela está descontada, está com 20% de desconto aproximadamente em relação ao seu valor patrimonial. Então, para mim, a Copel vale sim a pena investir, beleza? Espero que tenha gostado. Essa foi a análise de hoje. Então é isso, gostou do vídeo? Dá um like aí então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para receber tudo aqui, para a gente crescer a nossa carteira, fazer nossos investimentos bombarem, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!